Caso surpreendente. O Joel se aproxima dessa garota e, sem nada melhor para dizer, ele pergunta se ela gosta de malhar. Ela diz que sim, então ele fala que ele também tá precisando de malhar e pergunta se ela é dali. Mas ela nem sequer responde a pergunta dele. Mais à frente ele até consegue tirar um sorriso dela, mas dá pra ver que ela não está interessada. E depois de algum tempo ali conversando com ela, ele fala que ela não vai encontrar um cara que a faça rir como ele fez. Mas como ela fala que ele não faz o tipo dela, ele se despede e fala que ela que sabe. Mas agora ela se aproxima e pergunta para onde ele vai. Ele fala que está indo para casa, mas usando uma gíria que ela não conhece. Ela diz para ele que em Nova York a gíria para casa é berço, e ele fala que ele também usa essa. E quando ele pergunta o que aconteceu, ela fala que vai com ele. Ele pergunta se realmente ela quer ir com ele e pergunta também cadê o namorado dela. Ela diz para ele que na verdade ela terminou com o namorado dela. Ele pede para ela ser sincera e pergunta se a verdade é que ela nunca teve um namorado. Então ela acaba confessando que mentiu para ele no começo da conversa. Ela pergunta se ela pode dirigir, e já ele pergunta se ela já dirigiu um carro desses antes. E como ela diz que não, ele pergunta por que ele deixaria ela dirigir. E ela responde dizendo porque ela é uma boa motorista. Ele fala que vai abrir a porta para ela e pergunta se ela já tinha visto um carro desses antes. Ela diz que nunca, então ele pede para ela se aproximar e pede também para ela abrir a porta. Ele fala que ele gosta muito desse sistema de abertura da porta e a convida para dar uma volta. Ele pergunta se ela ainda quer dirigir e ela diz que sim. Ele fala que tudo bem, mas em seguida pergunta por que ele deixaria ela dirigir, sendo que ela acabou de tentar enganá-lo no começo da conversa. Então ele começa a fazer outras perguntas para ela e ela acaba se contradizendo mais uma vez. Então ele pergunta como ele vai deixá-la dirigir, sendo que ela mentiu para ele em quase tudo o que ela disse. E como ela fica sem saber o que dizer, ele fala que ela podia ter dito que não estava interessada. Mas ela diz para ele que ela mudou de ideia. Ele muda de assunto e pede para ela dar uma volta. Ele fala que gostou disso e pergunta se ela mudou de ideia. Ela diz que sim, então ele fala que ela não vai convencê-lo tão fácil, já que ela mudou de ideia depois de ver o carro dele. E já nessa hora, ele fala que não gosta de interesseira e ela pergunta quem é interesseira. Ele fala que é ela e em seguida diz que na verdade ela é muito interesseira. Ele pergunta o que ela está fazendo e pede para ela não fazer isso. Ele fala que ela precisa ver a postura dela e diz também que ela pode seguir o caminho dela. Holanda pergunta como ela está e fala que ela é muito linda e em seguida pergunta o nome dela. Ela pergunta se ele quer saber o nome dela e ele diz que sim, então ela fala que o nome dela é Ashley. Ele fala o nome dele e diz que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta para onde ela vai. Ela fala que está indo para casa, então ele pergunta se ela mora ali. Ela responde dizendo que sim e fala para ele que ela mora ali há aproximadamente uns 6 anos. Ele fala que se mudou há um mês e que está gostando do lugar, e em seguida pede o número dela. E como ela fala que já está conhecendo um cara, Holanda diz pra ela que ela vai passar melhor o tempo dela com ele. Ela responde dizendo que ela não vai se sentir bem fazendo uma coisa dessa com ele. Ele diz que eles não vão fazer nada demais, como ele é novo na área, ela só vai mostrar os lugares pra ele. Ela diz que ela acha que não seria legal fazer isso com ele, ainda mais que agora tá começando a ficar sério. Ele pergunta se ela realmente não está interessada e como ela diz que não, ele fala pra ela ter um ótimo dia. Mas agora, ainda que de longe ela tenta falar com ele, mas ele pede pra ela chegar mais perto. Ela pergunta se é dele e ele diz que sim. Ela fala que é um ótimo carro e ele agradece. Ele fala que não está conseguindo ouvir porque ela está falando muito baixo. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele agradece e entra no carro. Ela diz que quer falar com ele, mas ele fala que ela acabou de dizer que tinha um namorado. Ele fala que tudo bem, mas que ela disse que não estava interessada nele. Ela diz que o cara que ela está conhecendo, eles ainda não estão namorando.
E depois de algum tempo ali conversando com ela, ele fala que tem alguns minutos e fala que ela pode entrar no carro. Ele fala que ela não conseguiu abrir a porta, então deve ser porque ela nunca entrou num carro desse. Ela fala que um carro como esse realmente não. E fala que ela sabe que ela disse que ela tinha alguém, mas que ela não se importa em conhecê-lo. Ele fala que não é o que parece e pergunta por que ela agiu assim. Ela fala que não sabe, mas talvez seja porque ela não conhecia ele. Ele pergunta por que agora ele se interessaria em conhecer uma interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele fala que é exatamente isso que ela é. Ele fala que ela é muito interesseira e já ela pergunta se é assim que ele quer. Ele fala que não é assim que ele quer, mas assim que é. E que antes dela ver o tipo de carro que ele tem, ela não queria conversar com ele. Ele diz também que assim que ela viu o carro dele, ela apareceu perguntando se o carro é dele. Ela diz que está falando a verdade e que realmente quer conhecê-lo. Ele responde dizendo que tentou falar com ela quase umas 1000 vezes, e que ela disse que tinha alguém também que não demonstrou nenhum interesse. E termina dizendo que é melhor ela sair do carro dele e ir para casa pensar no que ela fez hoje. O Nate dá um oi para essa garota e pergunta para onde ela vai, mas ela responde dizendo que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e também pergunta se ele poderia ter 2 minutos do tempo dela, mas ela pede desculpas e continua andando. Mas ela decide voltar e pergunta o nome dele, e ele fala que o nome dele é Nate. Então ele também pergunta o nome dela e em seguida diz que é um prazer conhecê-la. Ele diz que gostou muito do estilo dela, e em seguida pergunta se realmente ela não tem namorado. Ela diz pra ele que não tem namorado e que ela estava indo encontrar umas 2 amigas dela. Mas agora, quando ele pede o número de telefone dela, ela fala que tudo bem. Ela pergunta o que ele está fazendo hoje. Ele fala que vai para a cobertura dele porque ele vai precisar pegar o outro carro dele. Ele pergunta se realmente ela precisa ir embora agora. Ela fala que não sabe bem e pergunta qual é a proposta dele. Ele fala que também não sabe, mas que ele a achou muito bonita e que gostaria de conhecê-la já que eles estão se dando bem. Ela fala que talvez eles possam almoçar e quem sabe depois ir para o shopping. Então ele sugere que ela entre no carro para que eles possam conversar melhor sobre isso. Ela diz pra ele que lá tem ótimos lugares para sair. Ele fala que viaja muito a trabalho e que ainda não teve tempo de conhecer o lugar. Ela pergunta em que ele trabalha. Ele fala que ele gosta de ações imobiliárias e criptomoedas, e claro, ele também gosta de viajar para espairecer a mente. E depois, num tom de brincadeira, ela pergunta para ele se ele tá precisando de uma companheira de viagem. Ele fala que talvez sim e pergunta se ela gostaria de ir com ele. E como ela fala que tem certeza, ele pergunta se ela tem passaporte. Ela fala que tem passaporte, então ele fala que eles já podem começar a pensar em algum lugar para ir. E no meio da conversa, ela diz pra ele que ela canta, então o Nate pede pra ela cantar alguma coisa pra ele. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. Ok. Bom, e a tradução da música fala sobre quando você me beija e me abraça lentamente. Eu acho que isso já está ficando romântico até demais, então vamos direto para a parte que interessa. E nesse momento ele fala pra ela que ela é muito bonita e que canta bem, mas que ele acha que ela é interesseira. Ela diz pra ele que ela nunca tinha sido chamada de interesseira. E já ele diz pra ela que ela só decidiu voltar depois de ver o carro dele. E depois que ela diz pra ele que não é interesseira, ele pergunta então como se chama isso. Ela pergunta se o fato dela gostar de homens bem-sucedidos, se isso faz dela uma interesseira.
Ele fala que ela deveria buscar o sucesso por ela mesma. E também diz pra ela que ele vai precisar, por gentileza, pedir para que ela se retire do carro dele. Bye bye. Bye.